Olá, tudo bem com você? Hello! Eu vou compartilhar contigo hoje minha primeira entrevista de emprego em inglês. Não vou vir com papo muito motivacional, isso tampouco é um vídeo tutorial em si. Mas o que eu queria, na verdade, fazer é compartilhar minha história e quem sabe você possa tirar alguma lição disso. Eu falava inglês fluentemente? A primeira pergunta que sempre fazem, você precisa falar inglês fluentemente para uma entrevista de emprego? Geralmente isso é pedido, né? Pede-se o inglês fluente, mas nem sempre é tão fluente assim quanto a gente imagina. Como assim? Vou tentar ser claro. Nessa época eu consegui um emprego e tal, eu não tinha o inglês tão perfeito assim. Ele era bom, era um intermediário, já saindo um pouco mais de intermediário, naquele intermediário, né? Estagnado, já era algo decente, digamos assim, eu já me comunicava em inglês bem, mas não era, obviamente, como o meu inglês é hoje, então não era algo tão avançado assim. Então já é o primeiro passo. Então, meu primeiro emprego com inglês, eu não tinha um inglês tão perfeito como a gente às vezes idealiza. Mas a pergunta é, o primeiro tópico que eu separei, você falava inglês fluentemente? Eu posso dizer que sim. Se eu tomar a fluência como? Sem gaguejar, com um bom, como posso dizer assim, alcance de vocabulário, né? E uma pronúncia que eu diria que estava mais para correta do que errada, né? Então essa pronúncia era boa, de certo modo. Mas quanto tempo eu tinha já aprendendo inglês? Para ser sincero contigo, eu já levava 2 anos, creio, quando eu tive essa oportunidade, 2 ou quase 2 anos, né? Mas é interessante levar em consideração que eu aprendi totalmente só. Então, como é que a gente é corrigido quando a gente aprende só? A gente tem que praticar, buscar, interagir com pessoas, mas não tem ninguém guiando exatamente. Então, eu quero dizer que esses 2 anos foi realmente de luta, né? Foram 2 anos intensos, mas que me renderam esse emprego. Então, esse é o primeiro passo. Falava inglês? Sim. Tão bem assim? Talvez, né? Eu considero esse inglês fluente? Sim, porque eu falava sem interrupções, como eu falei anteriormente, sem gagueira, sem esses probleminhas, e consegui o emprego. Como ocorreu? Vamos lá. Primeira entrevista de emprego em inglês que eu passei, na verdade, eu nem sabia que seria uma entrevista de emprego em inglês. Eu estava concorrendo para um cargo administrativo, e depois me puxaram, na verdade, porque nesse cargo administrativo eu não tinha tantas chances assim de passar, já começa por aí. Na época eu não tinha nem começado a faculdade, não tinha nada, só era aquele ensino médio puro, mais ou menos, é por aí. E aí me chamaram e disseram, você quer uma oportunidade na recepção? Você tem muita chance de crescer aqui e você fala inglês. Eu acho que seria a melhor oportunidade para você. E aí essa reunião que era para ser administrativa, do nada me puxam, me colocam para fazer essa reunião para recepção. E eu já falava inglês, falei para vocês, 2 anos estudando, só que eu já tinha também 1 ano estudando espanhol. Então quando eu comecei o inglês, fiquei 1 ano, depois comecei espanhol depois de 1 ano. E aí, beleza, né? Como eu falei anteriormente, onde é que ocorreu? Eu estava lá, fazendo a entrevista pro administrativo. Do nada, me chamam para fazer essa entrevista para a recepção. Eu não esperava que falaria inglês naquele momento, então foi tudo de surpresa. E como é que foi? Vamos lá, esse é o terceiro passo. Fui levado a uma sala, diante dessa pessoa que falava inglês, que era na verdade o líder ali daquele departamento, né, daquela divisão. E ele começou a trocar ideia comigo, né? Aquele papo que era bem formal, foi se informalizando, digamos assim. E aí esse papo foi se transformando, tal, a gente bem, sabe, leve. Aí do nada ele me pergunta, how good is your English? Quão bom é o seu inglês? Aí eu, ok. Aí eu respondi em inglês e a gente começou a desenvolver um papo em inglês, foi muito massa. Ele compartilhou algumas experiências comigo, compartilhei as minhas. A princípio ele não acreditava que eu nunca tinha saído do Brasil, porque o tempo que eu afirmei estar aprendendo inglês era curto e eu já tinha um nível bem legal, né? Mas foi isso, a gente começou a conversar e tal, aí depois ele viu que eu falava o espanhol também, tentou puxar para o espanhol, que eu estava começando a aprender o espanhol, esse meu entrevistador,
E eu já falava espanhol melhor do que o dele. Ele já tinha viajado para países de fala espanhola, já estava estudando há um certo tempo. Na verdade, não estava começando, agora eu não sei dizer tão exatamente. Mas a gente começou a conversar em espanhol, eu ajudei ele com o espanhol dele e pronto. A partir daquele momento, ele falou, não tem vaga aqui na recepção, mas eu vou arranjar uma vaga para ti. Nem que você comece em outro hotel, era um hotel na verdade, nem que você comece em outro hotel da rede ou coisa do tipo, eu quero você na equipe. Eu, tá bom, vamos tentar aí, vamos ver da qual é. E aí a gente ficou trocando ideia, voltou pro inglês, depois conversando em português, e esse papo, para você ver, quando você conversa em inglês, mas não é só a habilidade linguística, mas é você saber se portar, você saber, né, deixar a conversa fluir, o papo vai para direções que você nem imagina. A gente começou totalmente formais, né, e estava falando depois sobre cerveja, viagem, várias coisas, e eu garanti um emprego. Qual é a lição que eu posso tirar disso? A única coisa, eu não gosto de pagar muito conteúdo motivacional mais raso, ok? Não é isso que eu quero. Só quero que você pegue essa lição. Comecei por conta própria, sem muitos recursos, mas fui insistindo. E aí quando apareceu uma oportunidade, eu estava pronto para ela. E essa foi a minha primeira oportunidade com o inglês, né? Uma das, na verdade, essa foi a primeira entrevista que eu fiz realmente em inglês. Mas eu já tinha trabalhado usando inglês em outra oportunidade, essa a qual eu posso compartilhar contigo em outro momento. Então, comecei por conta própria, com o que eu tinha, não tinha muito, fui desenvolvendo. Quando apareceu a oportunidade eu estava pronto e só abracei a oportunidade, consegui e pude desenvolver ainda mais minhas habilidades linguísticas naquele emprego, né? Mas sempre lembrando que eu estava lá, mas não parava de estudar, estudando. Estava desenvolvendo depois de um tempo o meu francês também, né? Comecei mais ou menos a ver alguma coisinha de italiano na época, mas não desenvolvi tão bem assim. Só que sempre a minha preocupação principal era o inglês, porque ele que era o idioma pedido em todos os lugares. E era aquilo que eu precisava à época, né? Sempre pensando que as línguas me abririam novas portas, que muitas dessas oportunidades às quais eu estava abraçando à época eram pequenas em comparação às que eu poderia abraçar no futuro, e eu ia desenvolvendo assim, evoluindo nos meus estudos. Beleza? Bom, essa foi a minha experiência. Eu sei que talvez não seja o melhor contador de histórias, né? Toda hora a história progressa e depois retorna um pouquinho, mas eu espero que você tenha entendido mais ou menos como foi, né? Você já passou por uma entrevista de emprego em inglês, não sei? Ou então você conhece alguém que vai passar? Talvez esse testemunho seja válido para ela. Talvez ela não esteja acreditando no próprio inglês. Mas nem sempre a gente precisa de um nível tão alto assim quanto a gente crê, né? Às vezes a gente só conhecer e ter boas bases já abrem inúmeras portas para a gente. Bom, é isso. Talvez eu tenha falado um pouquinho demais, não sei. E a gente se vê num próximo vídeo.